queremos tentar responder, não a partir da exegese contemporânea, a partir de alguns teólogos que nós reputamos como vozes autorizadas a respeito deste tema, nós queremos buscar responder a seguinte pergunta: a última ceia foi um banquete pascal? Certo? Então, para a gente poder responder a essa pergunta, nós vamos buscar dar alguns passos, né, que são importantes, que fundamentarão a nossa resposta. Como é sabido, os judeus coligam a festa da Páscoa ao sangue do Cordeiro, pelo qual foram salvos do anjo exterminador, mas também ao êxodo, a passagem do Mar Vermelho e a promessa da terra, ou seja, ao evento salvífico de Deus que constitui o povo de Israel. É importante que nós compreendamos isso. A Páscoa judaica, ela funde uma série de temas, ela reúne uma série de temas. Normalmente, para simplificar, a gente diz que a Páscoa judaica celebra, o Pessar celebra, a libertação do povo do Egito. É um modo de simplificar a coisa. Mas ela não celebra só isso, né? Em torno disso, tem uma série de outros elementos. Ela celebra o sangue do Cordeiro que protegeu os primogênitos de Israel. Ela celebra a saída do Egito. Ela celebra a aliança com Deus no Monte Sinai. Ela celebra a promessa de uma terra prometida, né? De uma terra nova, de uma terra que vai ser de Israel. Então, a Páscoa judaica, ela é, sem dúvidas, um elemento essencial da autocompreensão de Israel. Não dá para a gente entender Israel sem o evento do Êxodo, né? Sem o evento da Páscoa judaica. O banquete pascal tinha, apesar da sua forma convivial invoca o elemento de refeição, de banquete, uma dimensão sacrificial também, pois a celebração da Páscoa judaica, na época do Segundo Templo, previa que os levitas cantassem o Halel. Halel são os salmos de louvor a Deus, do 113 ao 118. O pai da família levava um cordeiro ao templo para ser sacrificado. E o sangue desse cordeiro, ele era reunido pelos sacerdotes para ser usado mais tarde para a aspersão da base do altar. O cordeiro, depois de sacrificado, era levado pelo pai da família para casa, onde ele era assado e comido por ele e pelos seus familiares. Tudo isso acontecia, essa refeição acontecia depois do pôr do sol, com um pão sem fermento e ervas amargas. As pessoas que participassem do banquete deveriam estar cingidas com sandálias aos pés e bastão na mão. É isso que essa é a descrição que a gente encontra lá em Êxodo 12. Tal rito também tinha uma finalidade pedagógica, para recordar aos mais novos os prodígios de Deus em favor de seu povo, sem deixar de ser compreendido como um verdadeiro e próprio memorial. Ou seja, a celebração da Páscoa judaica era um evento, digamos, fundamental para Israel, porque eles recordavam a grande ação salvífica de Deus. E ela tinha, por um lado, o elemento de banquete, a dimensão convivial, porque era uma refeição aonde no centro dela estava o cordeiro, que representava, o cordeiro sacrificado, cujo sangue livrou
os primogênitos de Israel da morte, e, ao mesmo tempo, ela tinha uma dimensão sacrificial, justamente pelo fato de que o conteúdo do banquete era um cordeiro que tinha sido sacrificado. Sacrificado, né? Na época de Jesus, esse sacrifício acontecia no templo, sem concorrência, né? Concorrência só nas outras salas, tá certo? Então, repetindo aqui, né? O Pessah, a Páscoa judaica, ela tinha uma dimensão de refeição convivial, porque ela era um banquete sagrado, onde se comia o cordeiro, as ervas amargas, com o molho do haroset, o pão sem fermento, o pão ázimo, mas ao mesmo tempo ela tinha uma dimensão sacrificial, porque o cordeiro recordava um sacrifício pedido por Deus. O sangue desse cordeiro recordava a proteção divina. O sangue do cordeiro libertou Israel da ferida do anjo exterminador, da morte dos seus primogênitos. Ou seja, na Páscoa judaica a gente nota as duas dimensões, a dimensão sacrificial e a dimensão convivial, ou dimensão de banquete. Do mesmo modo, a gente deve recordar que a festa da Páscoa também era conhecida como festa dos ázimos, por uma série de questões ligadas à agricultura de Israel. Ou seja, ela estava ligada à colheita da cevada, e esse era um sentido agrícola dessa festa, né? Então, junto com o elemento teológico, por assim dizer, existia um elemento agrícola, ou seja, ela recordava a colheita também da cevada, o momento da colheita da cevada. Os sinóticos, né, Lucas, Marcos e Mateus, parecem indicar que Jesus celebrou o Pessah, né, o banquete pascal, às vésperas da sua paixão. Não obstante o fato de que certos elementos centrais do banquete pascal não sejam mencionados. Só recordando. Então, se os elementos centrais são o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas, não se mencionam nem o cordeiro, nem as ervas amargas, e o termo usado para designar o pão não indica claramente que se tratasse de um pão sem fermento. Então nós temos uma situação aqui um pouco paradoxal. Se Jesus celebrou realmente o banquete pascal, por que faltam esses elementos que eram tão importantes, como se eles não fossem importantes? Por quê? É uma pergunta que ainda não tem uma resposta última, né? Mas é uma pergunta que nos interroga realmente, que nos questiona. No banquete celebrado por Jesus na última ceia, se fala do pão, mas na hora de se falar do pão se usa um termo, artos. O termo grego artos não designa o pão sem fermento. Ao contrário, o uso dessa palavra normalmente indicava o pão normal, o pão com fermento. E isso deixa a gente interrogado. Por quê? Não se fala de cordeiro, não se fala de ervas amargas. Será que Jesus celebrou a Páscoa mesmo com os discípulos? E temos um outro problema do ponto de vista cronológico. Quem leu o livro 2 de Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, vai encontrar um capítulo sobre a última ceia. É o Jesus de Nazaré, volume 2, do Bento XVI. Tem um capítulo sobre a última ceia. E ele apresenta de um modo muito didático o problema da cronologia dos sinóticos. Os sinóticos dizem que Jesus
celebrou o banquete da Páscoa na quinta-feira santa. Só que o banquete da Páscoa era celebrado na noite anterior do dia da Páscoa. Que para o judeu, o dia começa com o entardecer do dia anterior. Então, na medida que o sol vai embora, começa um dia novo. A noite inaugura um dia novo, certo? Para os judeus. Então, de noite, o sol da quinta-feira foi embora, começa a sexta-feira. Sexta-feira seria dia da Páscoa para os judeus. É muito difícil, à luz daquilo que nós conhecemos do judaísmo hoje, que num dia de Páscoa, eles julgassem e matassem Jesus. Dada a solenidade da Páscoa, dado o que é a Páscoa para os judeus, é muito difícil hoje nós compreendermos como Jesus possa ter celebrado na quinta-feira santa um banquete pascal e morrido num dia de Páscoa. As coisas não parecem bater com aquilo que a gente conhece de história e nem daquilo que a gente conhece de costumes judaicos hoje. Mas quando a gente toma o Evangelho de São João, a gente vê uma outra versão da história. Uma outra cronologia. João, ele já vai dizer que o dia da Páscoa foi no sábado. E por isso é que Jesus foi tirado da cruz às pressas, colocado num sepulcro, e os ritos de unção do corpo de Jesus foram feitos de um modo bem rápido, justamente para não entrar na Páscoa judaica. Não sei se vocês estão entendendo, né? Nosso público é bem eclético, a gente tem que ter o cuidado de não desrespeitar nenhuma parte do público, né? Mas vou tentar explicar a coisa de uma forma mais clara. Vamos ver se a gente consegue. Para um judeu, o contato com o sangue, com a morte, torna a pessoa impura. Deu para entender? Nenhum judeu ia querer participar da condenação, da morte de Jesus, da crucifixão de Jesus, no dia de Páscoa. Porque isso tornaria ele impuro no dia da Páscoa, que é o dia principal do ano. Deu para entender? Então, em outras palavras, dizer que a Sexta-feira Santa foi um dia de Páscoa é um pouco difícil da gente compreender como é que o povo estava todo ali dizendo crucifica-o, e o sinédrio, que devia estar, do qual fazia parte muitos sacerdotes, estavam todos totalmente voltados para aquele processo de Jesus, para a condenação de Jesus, para a morte de Jesus, no principal dia religioso de Israel. Tá certo? É isso que os sinóticos parecem insinuar. Quando a gente lê o Evangelho de São João, não. A coisa fica mais explicada. Sexta-feira Santa não era o dia da Páscoa. Era o dia dos ázimos. Era a véspera da Páscoa. Então Jesus não morreu no dia da Páscoa. Por isso que eles quiseram fazer rápido. Vamos logo condenar, vamos logo matar, vamos logo resolver esse problema, para a gente celebrar a Páscoa tranquilo. Deu para entender? O sábado seria o dia de Páscoa. Naquele ano, o sábado coincidiu com a Páscoa. E aí Jesus, celebrando na quinta-feira santa, a instituição da Eucaristia com a luz da cronologia de São João, então não foi um banquete de Páscoa. Porque o banquete de Páscoa para os judeus precisava ser na noite anterior do dia de Páscoa. Só que na noite anterior do dia da Páscoa, sexta-feira à noite, Jesus já estava morto. Jesus não podia celebrar Páscoa com ninguém mais. Então Jesus celebrou um dia antes, na quinta. Aí começam as hipóteses, né? Jesus antecipou a Páscoa judaica? Poder ele pode, né? Pode tudo. Ou Jesus quis dar uma conotação pascal a algo novo que ele estava realizando? Então, a gente tem que pensar sobre isso. O fato é que hoje
a cronologia do Evangelho de São João parece mais crível, né, do verbo crer. Ou seja, a gente acredita mais hoje nesse aspecto na cronologia do Evangelho de São João. Ela é mais coerente com os conhecimentos que nós temos do judaísmo antigo. Tá certo? Eu tenho que acrescentar uma coisa por razões de justiça. Nós sabemos que o Evangelho de Marcos é provavelmente o mais antigo e que ele influenciou Mateus. Quem já estudou um pouquinho de Bíblia sabe disso. O Evangelho de Mateus pega muita coisa do Evangelho de Marcos, né? E o Evangelho de Lucas também pega muita coisa do Evangelho de Marcos, apesar das suas fontes também próprias. Então, quando a gente lê a Quinta-feira Santa, o relato da última ceia em Marcos, que em teoria é o relato mais antigo, capítulo 14 de Marcos, a gente vê justamente o texto que diz que Jesus, né, no dia, às vésperas da Páscoa, pediu para que seus discípulos fossem até Jerusalém para preparar tudo para a celebração da Páscoa. Certo? Então, o relato vai dizendo isso. Depois vem o relato da noite, da ceia. Então, Jesus, ele realiza a instituição da Eucaristia. O que é interessante hoje, usando o método histórico-crítico, analisando o texto, é que hoje existe quase que uma unanimidade em matéria. Os autores dizem que o relato da instituição da Eucaristia, ele é anterior ao que tem antes e depois dele. Porque os evangelhos eles foram se formando paulatinamente. Não é que os evangelhos foram formados assim, o autor sentou uma tarde e escreveu ele todinho. Não. Né? A Bíblia ela foi sendo formada em etapas, né, ao longo da história, etc. E os evangelhos também, eles foram sendo formados, eles foram sendo gestados e escritos também em etapas. E algumas partes dos evangelhos, nós temos textos que são mais antigos do que o próprio evangelho. Então, por quê? Porque foram colocados por escrito, enquanto os apóstolos ainda estavam vivos, alguns textos importantes, por isso foram colocados por escrito, mas quando os apóstolos foram chegando perto da morte, poxa, coloca tudo por escrito aqui para a gente agora, né? Então eles foram dando a versão final dos evangelhos, reunindo esse material, colocando o que eles não tinham escrito ainda, para que nós tivéssemos um evangelho completo. Tá bom? Estou simplificando um pouco a coisa aqui. Então hoje é claro que o texto da instituição do Evangelho de Marcos, ele é mais antigo do que o resto da narração. E foi esse texto que influenciou Mateus e Lucas. O resto da narração, que vem depois, ele não é da mesma época. Foi escrito depois, mais tarde, talvez até 30 anos mais tarde. Então, talvez, o que vem antes e depois não tenha a mesma precisão histórica do texto da instituição da Eucaristia, por causa da antiguidade dele. Certo? Então, isso é uma teoria. Não estou dizendo que isso é verdade absoluta, não coloca a mão no fogo também por isso. Tá certo? Mas eu estou só dizendo que, em matéria, o que se reflete hoje sobre esse ponto. Mas o certo é que a maioria dos autores hoje reavalia a historicidade do Evangelho de São João. E hoje, a historicidade do Evangelho de São João é muito valorizada em vários aspectos. Entre eles, nesse ponto, na cronologia dos últimos dias de Jesus. Então, se você pegar o livro Jesus de Nazaré 2, do Bento XVI, por exemplo, ele vai explicar um pouquinho isso. Ele vai mostrar o problema da divergência de cronologia. Teve quem tentou fazer uma síntese entre as duas cronologias, mas sem sucesso. E aí ele vai dizer, a gente tem que escolher. E hoje a maioria dos autores tende a escolher a cronologia de São João. Tá bom? No passado não foi assim. Por exemplo, Joaquim e Jeremias, que a gente citou, ele vai optar por Marcos.
Ele vai dizer que a cronologia de Marcos é mais antiga, então Marcos é que está certo. João teologizou a cronologia dele. Mas se você pegar um detalhe, por exemplo, o cordeiro da Páscoa era sacrificado às vésperas da Páscoa. Segundo a cronologia de São João, quando era isso? Sexta-feira Santa. São João vai dizer que na hora em que no templo os cordeiros estão sendo sacrificados para a Páscoa, Jesus está morrendo na cruz. Ou seja, ele está apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus, como dizia São João Batista no primeiro capítulo do Evangelho de São João. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que no Evangelho de São João, na hora que Jesus está crucificado, ele diz, para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum osso dele será quebrado. Era um preceito pascal. Não se podia quebrar os ossos do Cordeiro pascal. Por isso que não se quebrou as pernas de Jesus. Não se quebraram as pernas de Jesus, né? Mas ele foi transpassado. Aqui não dá tempo, mas até o transpassado é interessante, mas aqui não dá tempo de falar disso. Porque aí vem um outro assunto que eu vou só sugerir aqui, tá certo? Infelizmente, em língua portuguesa, a gente não tem muita coisa sobre esse assunto. Mas eu vou lançar aqui para vocês aprofundarem posteriormente. Todo dia, no Templo de Jerusalém, todo dia, 2 vezes por dia, acontecia um sacrifício que era chamado de Tamid. T-A-M-I-D. Tamid. Era o sacrifício de um cordeiro. De manhã e de tarde. Era o sacrifício matutino e o sacrifício vespertino. Daí as nossas laudes e vésperas, né, que vem do judaísmo, são os 2 grandes polos da nossa oração, de manhã e de tarde. Né? Então tinha o sacrifício matutino e o sacrifício vespertino. Ou seja, todo dia se sacrificavam 2 cordeiros, um pela manhã e um pela tarde. E esse é o sacrifício do Tamid. Na minha tese pós-doutoral, eu trabalhei esse tema. E ela vai ser publicada em italiano no final desse ano. Aí, se vocês rezarem, muito, né? Muito. Quem sabe a gente não traduz, né, para o português ano que vem. E aí vai ter alguma coisa em língua portuguesa sobre isso. Normalmente tem língua italiana e língua inglesa. Esses assuntos. Então, o Tamid. Então, o Tamid era interessante porque esse cordeiro que era sacrificado, num determinado momento, o sacerdote perfurava o peito dele. Cordeiro transpassado. Depois tem muitas coisas interessantes. Ajuda a gente a entender a ressurreição de Jesus. Jesus, quando ressuscita, mostra as chagas dele, né, para os discípulos. O sacerdote, quando saía do sacrifício do Tamid, ele saía do santo, se apresentava ao povo com as marcas do sacrifício, com tudo aquilo que ele tinha usado para o sacrifício. Os instrumentos do sacrifício. E Jesus, ele apresenta-se aos seus discípulos, provavelmente com um jeito de sumo sacerdote, de sacerdote, mostrando para eles os instrumentos do sacrifício, que foram as mãos, os pés e o lado. Através do seu corpo, ele realizou o sacrifício do cordeiro, Tamid. E ele dava uma bênção ao sacerdote. Nessa bênção aparece a palavra paz, a bênção de Arão. E o que é que Jesus ressuscitado diz? 3 vezes, Shalom, Shalom, Shalom. E a terceira vez é no relato de Tomé, né? Então no texto, capítulo 20, vai aparecer 3 vezes o ressuscitado dizendo Shalom. E a bênção de Arão, ela é estruturada em 3 partes, em que cada uma delas tem a invocação do nome de Deus, né? Adonai, ou Yahvé, e a referência à paz. É a última parte da bênção. E te dê a paz. Tem muita coisa, tem muitos pontos de contato interessantes, mas vamos sair do Tamid e vamos voltar aqui para a Páscoa judaica, né? Senão a gente vai longe nessa história. Então, os sinóticos parecem indicar que Jesus tenha celebrado
né, a Páscoa judaica. E um autor, como eu já disse, que influenciou muito a teologia bíblica e, consequentemente, a teologia eucarística, foi Joaquim Jeremias. Por quê, padre? Porque ele faz um artigo enorme dizendo: Marcos é a versão mais antiga, Marcos tem a cronologia correta, Jesus celebrou um banquete pascal com os seus discípulos. Pronto. Hoje, quase todos os liturgistas partem disso como se fosse uma verdade inquestionável. Se você questionar isso, é heresia. Né? Eles pensam isso, né? Quer dizer, então parece que a grande fonte de compreensão da instituição da Eucaristia é a Páscoa judaica. Sem dúvidas, ela é importante, a gente vai aprofundar isso. Entretanto, tem um problema. Por exemplo, se você pegar alguns manuais, só um exemplo que eu dou, porque é um exemplo de um livro muito bom, por sinal. Quero elogiar o autor e o livro, mas que é um exemplo desse tipo de abordagem. É o Cesare Giraldo, é um jesuíta italiano, renomadíssimo no âmbito da teologia eucarística. Ele tem um livro das edições Loyola, chamado Num Só Corpo. Num Só Corpo. Cesare Giraldo. Acho que a capa agora está diferente, porque essa aqui é uma edição mais antiga. Então, ele, por exemplo, ele vai partir da Haggadah, do Pessar judaico, para explicar a Eucaristia. A Haggadah era uma narração interpretada. Eles narravam com uma certa interpretação aqueles acontecimentos descritos pela Bíblia. É um método bem interessante que faz parte da literatura judaica, rabínica, né? Então a Haggadah ela narra, interpretando, atualizando livremente, às vezes até livremente demais, os eventos salvíficos do passado, narrados na Bíblia, tirando deles ensinamentos espirituais e éticos. Então, por exemplo, tem a famosa Haggadah da criação. Os rabinos que vão comentando o Gênesis 1 e Gênesis 2, Gênesis 3 às vezes também. Tem a Haggadah da Páscoa. Então, os judeus hoje, quando celebram a Páscoa, eles fazem uma Haggadah da Páscoa. Eles têm uma interpretação um pouco livre daquele texto bíblico. Eles não fazem só a leitura do texto bíblico. A celebração toda, ela vai interpretando os acontecimentos bíblicos. Quem nunca teve a oportunidade de celebrar, é interessante para a gente conhecer. Tá bom? Vou passar aqui. Então, como eu tinha dito, né, o Evangelho de São João hoje tem uma cronologia mais crível, como recorda Bento XVI, e hoje se tende a dizer que Jesus ele celebrou aquele banquete no qual ele instituiu a Eucaristia um dia antes da Páscoa, uma noite antes da Páscoa, certo? Porque a noite da Páscoa foi sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite ele já estava morto, não podia mais celebrar a Páscoa judaica. E aí vem essa frase aqui, citada, uma citação do livro Jesus de Nazaré, volume 2, páginas 109 e 110. Então, foi ou não foi um banquete pascal? Segundo os sinóticos, foi. Segundo João, não foi. Foi um dia antes. Então, foi ou não foi? Jesus estava consciente, disse o Papa Bento XVI, da sua morte iminente. Sabia que não poderia comer a Páscoa. Nessa clara certeza, talvez alguns de vocês lendo alguns autores de exegese hoje, mas ele sabia que ia morrer, padre? Sabia. A cristologia clássica diz que Jesus ele tinha conhecimento absoluto de tudo na sua vida, porque ele gozava daquilo que nós chamamos de visão beatífica.
Eu sei que em muitos livros de exegese os autores questionam. Tem um artigo de uma faculdade onde eu ensinei, de 2 professores, com a formação bíblica meio pela metade, na verdade. Não são grandes biblistas, não são. Que escreveram um artigo abominável em matéria. No artigo eles defendem uma tese antiga, por sinal, fora de moda, que Jesus teria morrido sem saber nem o que estava acontecendo com ele. Ou seja, Jesus se viu falindo. De repente ele esperava que tudo ia dar certo, e as coisas não deram, e ele não entendeu por quê, e de repente ele está na cruz morrendo, mas ele entrega a vida dele a Deus. Certo? Então, isso é um absurdo do ponto de vista da cristologia. Quer dizer, respeitando o dogma de Calcedônia e toda a cristologia clássica, e aqui eu falo também da figura de São Tomás de Aquino, basta ler a Suma Teológica, a terceira parte dela, questões 1 a 59, onde ele trata da cristologia, do conhecimento de Jesus, que ele triparte o conhecimento de Jesus. Tem o conhecimento experimental, como toda pessoa humana. Jesus é 100% homem, ele pode aprender através da experiência humana. Jesus tem um conhecimento infuso, Deus pode dar a Jesus conhecimentos que ele não tenha pela própria experiência humana dele, mas Jesus ele gozava da visão beatífica também, que é um tema hoje deixado de lado na cristologia. Mas é um tema clássico da cristologia. Bom, então Jesus ele tinha sim consciência, e seria uma forçação de barra dizer que Jesus não tinha consciência do que ia acontecer com ele na cruz da ressurreição. Que Jesus não sabia que ele ia morrer pela salvação dos homens. Jesus sabia disso, ele veio para isso. Ele se encarnou para realizar a salvação dos homens. Né? E você ir contra isso, no fundo você está indo contra, né, a tradição da igreja em matéria. Então, o texto diz, Jesus estava consciente da sua morte iminente. Sabia que não poderia comer a Páscoa. Nessa clara certeza, convidou os seus para uma última ceia de caráter muito particular. Uma ceia que não pertencia a nenhum rito judaico determinado, mas era a sua despedida, na qual ele dava algo de novo, isto é, dava-se a si mesmo, como verdadeiro cordeiro, instituindo assim a Páscoa. Então, Bento XVI ele vai dizer, olha, se foi ou não foi na Páscoa, parece que não foi na noite da Páscoa. Mas o importante é nós compreendermos o quê? Que Jesus, ele celebrou um tipo de Páscoa. Que Páscoa foi essa? Continua o texto. Jesus insere a sua novidade radical no âmbito da antiga ceia sacrificial hebraica. Então, Jesus ele não está ali apenas celebrando um banquete judaico. Mas Jesus aproveita a forma de um banquete judaico para instituir algo novo, para inserir uma novidade radical. Esse texto que a gente está lendo agora, ele é um texto já magisterial. Jesus de Nazaré, a trilogia, não é um texto magisterial. Certo? O próprio Papa Bento XVI explica isso. Que não equivale a encíclicas, etc. Mas o Papa Bento XVI escreveu também um documento chamado Sacramentum Caritatis, que é uma exortação apostólica pós-sinodal sobre o tema da Eucaristia, no qual ele também ensina que o específico daquela última ceia foi, no fundo, a novidade radical que Cristo inseriu naquele contexto de banquete judaico. Certo? Então, o essencial dessa ceia de despedida não foi a Páscoa antiga, mas a novidade que Jesus realizou nesse contexto. Mesmo que esse banquete de Jesus com os 12 não tenha sido uma ceia pascal,
segundo as prescrições rituais do judaísmo, num olhar retrospectivo, tornou-se, com a morte e ressurreição de Jesus, evidente o significado intrínseco do todo. Era a Páscoa de Jesus. E neste sentido, ele celebrou a Páscoa e não a celebrou. O antigo não tinha sido negado, mas levado ao seu sentido pleno. Padre, mas responda mais simplesmente, né? Foi ou não foi Páscoa, né? Foi e não foi. Para ser mais simples, né? Foi e não foi. Do ponto de vista do judaísmo, provavelmente não foi um banquete pascal. Tá bom? Mesmo que alguns digam, não, mas Jesus poderia ter antecipado o banquete pascal judaico, feito um dia antes. Poderia ter feito isso. É verdade. Isso interessa, viu, senhora? Porque é justamente a razão pela qual a gente está fazendo esse curso. Interessa, sim. Mas interessa. Por isso é que eu estou falando disso. Não, depois, se a senhora quiser, a gente conversa. Se interessa para a senhora. Mas para a gente interessa. Quem está interessado nisso? Pronto. Então, interessa. Mas calma. Tá bom, a gente pode depois continuar a conversa. Não dá tempo de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que terminar o assunto e depois converso com a senhora, que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Posso conversar depois. Então, meus queridos, esse ponto interessa muito para a gente. Por quê? Porque hoje, o que acontece? Alguns reduzem a Eucaristia a um banquete judaico. E a Eucaristia hoje pode parecer apenas um banquete judaico cristianizado. Então, num banquete judaico, quando eu como o cordeiro, eu não estou comendo Deus. Quando eu estou comendo o pão ázimo, eu não estou comendo Jesus presente substancialmente na Eucaristia. Então, celebrar o banquete judaico significa, sim, o evento está presente, tem um memorial, o zikaron. Então, para um judeu, objetivamente, aquele evento está presente. Mas quando eu digo que nós celebramos a Eucaristia, a visão cristã é que não se trata apenas de um banquete judaico com um memorial. Existe algo novo, existe uma novidade, existe uma continuidade e uma descontinuidade, que é a novidade. Existe uma continuidade com a tradição judaica, mas existe uma novidade. Essa novidade radical da qual fala o Papa Bento XVI. E a novidade radical, ela está justamente no fato de que Jesus ele não estava interessado apenas em celebrar a Páscoa judaica, em fazer memorial do Êxodo. Não era isso que Jesus estava interessado em fazer naquela noite. Apesar de que, realizando o memorial antecipado da sua cruz e ressurreição, é claro que isso é iluminado pelo mistério do êxodo judaico. Porque, no fundo, aquela Páscoa judaica, ela é uma prefiguração da verdadeira Páscoa, realizada por Cristo. Certo? Então, é verdade que tem uma conexão, mas eu não devo esvaziar, digamos, a Eucaristia da novidade querida por Cristo, instituída por Cristo no contexto de banquete judaico. Eu não devo reduzi-la a isso, a um banquete judaico. Ela não foi apenas um banquete judaico. No ambiente de um banquete judaico, Jesus estabeleceu uma novidade radical. Foi ou não foi Páscoa? Foi ou não foi? Foi por quê? Jesus está celebrando, isso é certo, aqui a gente não discute isso. Jesus está celebrando a sua Páscoa. Como diz o versículo 1 do Evangelho de do 13º capítulo do Evangelho de São João. Né? Chegando a hora de passar, chegando a sua hora, Jesus, sabendo que tinha chegado a hora de passar da terra, né, ao Pai, de fazer a sua Páscoa,
Jesus então amou os seus discípulos até o fim, até a extremidade do amor. E aí, é nesse contexto que a gente deve entender a Eucaristia, ou seja, Jesus quis celebrar a sua Páscoa, onde o conteúdo que se torna alimento para os discípulos é Ele mesmo. Ele é o conteúdo desse banquete. Mas Ele que se dá no seu corpo e no seu sangue. Ele que se dá em sacrifício de salvação, em sacrifício redentor. Ele que se dá por amor, para pagar os pecados da humanidade. Ele que se dá para conquistar a vida divina para os homens. Ele que se dá. Então Ele, o Cristo, aquele que morre na cruz, aquele que ressuscita, é Ele, o Cristo pascal, o conteúdo da Eucaristia. É a novidade da Eucaristia. E aí a dimensão de banquete judaico ajuda os discípulos a compreenderem que tem um memorial. A dimensão de banquete judaico ajuda os discípulos a compreenderem que tem um movimento que sobe e que desce. Um movimento ascendente de ação de graças e uma bênção. Uma bênção que opera uma transformação. Que realiza as palavras de Jesus. Que faz com que aquilo que Jesus disse se torne presente, real para nós hoje. Na nossa celebração eucarística. Certo? Então esse duplo movimento da Beracá, como a gente já explicou, a ideia de memorial, essa ideia de uma presença objetiva, real, não é uma simples recordação. É Ele, é a cruz, é a ressurreição, é o Cristo pascal aqui entre nós. Então aqui está a novidade radical. Né? Então, foi ou não foi? Porque o antigo, no fundo, diante do novo, ele já não tem mais significado sozinho. Mas ele tem significado na medida em que ele aponta para o novo. A beleza do Antigo Testamento é que ela é preparação para o novo. Mas a gente não pode colocar o Antigo e o Novo Testamento dizendo que é a mesma coisa. Não. O Novo Testamento é a realização do Antigo. O Novo Testamento vai cumprir todas as promessas do Antigo. Tem uma continuidade, um ilumina o outro, sem dúvida, mas o Novo Testamento, ele traz a plenitude daquilo que foi prefigurado, anunciado, preparado no Antigo Testamento. A visão cristã é essa. É claro que os judeus não concordam com a gente, porque evidentemente eles são judeus. É normal que eles não concordem com a gente, senão eles deixariam de ser quem eles são. Mas no cristianismo, o Novo Testamento, evidentemente, ele é a realização do Antigo. No Novo Testamento se cumpre tudo que o Antigo prometeu. Então, enquanto a gente tem a figura, a promessa no Antigo, a gente tem a realização e a realidade salvífica no Novo. Então, isso tem uma diferença entre os dois. Os dois são palavra de Deus, os dois devem ser venerados igualmente, mas é claro que existe uma diferença entre o Novo e o Antigo Testamento também. Certo? Então, é importante a gente compreender que o Novo ele traz a realização do Antigo. Por isso, a Páscoa Antiga, ela não tem mais sentido nós celebrarmos a Páscoa Antiga. Porque nós celebramos a Páscoa Nova. E na Páscoa Nova tem a realização plena da Antiga. Eu não preciso mais celebrar a Páscoa Antiga. Agora tem alguns autores que dizem assim, tem cristãos que gostam de celebrar o Pessah no rito judaico, né? A Haggadah judaica. Bom, pode celebrar, tem alguns que questionam, mas por que celebrar isso? Se nós somos cristãos. Eu não estou dizendo que eu concordo com eles, estou só dizendo que existe um questionamento. Porque nós já celebramos a Páscoa Nova. Seria uma forma pedagógica de entender melhor a Páscoa Nova, né? Celebrar a Páscoa Antiga. Mas se a gente celebra a Páscoa Nova de Cristo, nela está a realização da Páscoa Antiga. Então a Páscoa Antiga está presente enquanto prefiguração. Ela aponta para a Páscoa verdadeira, a última, que é a de Cristo. Certo? Então, meus queridos, aqui, sem diminuir nada a importância do Antigo Testamento, a gente tem que recordar a importância, né, definitiva do Novo Testamento. Bom,
Nós já falamos citamos já aqui. Ok. Aqui a gente já vai se preparar para uma conclusão parcial aqui. Depois eu tenho uma outra coisa para dizer aqui para vocês, que é... Não, agora não. Deixa eu terminar aqui. Então, sem menosprezar minimamente a importância bíblico-teológica do contexto pascal da última ceia e das categorias de Beracais e Caron para a teologia eucarística, é importante notar, como bem recordou o Papa Bento XVI, que Jesus insere a sua novidade radical no âmbito da ceia sacrificial hebraica. O essencial dessa ceia de despedida não foi a Páscoa antiga, mas a novidade que Jesus realizou nesse contexto. E que novidade era essa? Agora a gente tem que começar a aprofundar isso. Essa novidade se encontra, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no fato de que a última ceia foi a instituição do sacramento da Eucaristia, que é o memorial do sacrifício de Cristo, por quem, com quem e em quem sobe ao Pai, no poder do Espírito, o sacrifício de louvor, pela obra de criação, da criação e da redenção, pela qual se torna presente e atual o sacrifício da cruz, do qual toda a Igreja participa, pelo qual se torna sacramentalmente presente Jesus Cristo, o ressuscitado que passou pela cruz. Então é importante a gente entender que esse nexo entre o Antigo e o Novo Testamento, ele ilumina o nexo entre a antiga Páscoa e a nova Páscoa. Entre a Páscoa, por assim dizer, de Moisés, do Êxodo, e a Páscoa de Jesus. E aí a gente entende que, no fundo, é verdade que o banquete judaico, o Pessar, ele pode nos ajudar a entender melhor o banquete judaico, especialmente por causa das categorias de Beracá e memorial, de Zikaron. Que eles nos ajudam a compreender que existe um duplo movimento de louvor, de bênção, nos ajudam a compreender que existe uma presença objetiva, real, substancial, daquela realidade celebrada entre nós. Entretanto, eu coloquei, saiu errado nesse slide, eu vou corrigir depois, viu? Aqui embaixo não é banquete judaico não, viu? É Eucaristia, viu? Certo? Então eu errei aqui nesse slide, me perdoe. Aqui embaixo seria Eucaristia. Então essa é uma fonte de compreensão. Entretanto, nós já dissemos que o próprio banquete judaico do Pessar, ele tem um conteúdo sacrificial. O cordeiro é o principal alimento. O sangue do cordeiro recorda a proteção divina, a salvação. Então o próprio rito do Pessar, ele tem uma dimensão sacrificial. A gente não pode esquecer isso. E o que a gente nota hoje, dentro de uma certa perspectiva litúrgica, é que se, de um modo unilateral, se quer explicar a Eucaristia somente à luz do banquete judaico, sem recordar que o banquete judaico tem uma dimensão sacrificial, e se esquece de toda a tipologia de sacrifícios do Antigo Testamento, de toda a teologia que existia no Antigo Testamento sobre os sacrifícios, que vão nos ajudar a entender melhor a cruz de Cristo, para entender melhor a Eucaristia. Porque o que é a Eucaristia? Se é o memorial do sacrifício de Cristo, eu tenho que entender o que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Não foi um acidente. Não foi obra do acaso. Foi um sacrifício. Então, como Cristo veio realizar tudo o que tinha sido prometido pelo Antigo, tem toda uma tipologia de sacrifício no Antigo Testamento que, no fundo, vão encontrar sua realização em Cristo. A cruz de Cristo realiza, de modo perfeito, todos os tipos de sacrifícios do Antigo Testamento. Então a gente tem que estudar os sacrifícios do Antigo Testamento para entender melhor a cruz de Cristo, para entender melhor a Eucaristia. Se a Eucaristia é sacrifício.
Eu tenho que entender o que o Antigo Testamento fala de sacrifício, para entender melhor o que significou o sacrifício de Cristo na cruz, para entender melhor o que significa celebrar o memorial do sacrifício de Cristo. Deu para entender ou não? Então a gente tem que ter essas duas fontes, o banquete judaico e os sacrifícios do Antigo Testamento, para que, à luz do Antigo Testamento, a gente entenda melhor, não o banquete judaico, a Eucaristia, como estava dizendo para vocês, que foi um lapso aqui. Tá bom? Então, esse é o nosso desafio agora. Nós queremos entender melhor a dimensão dos sacrifícios do Antigo Testamento. Agora eu tenho uma observação para fazer. Essa é bem interessante. Mas eu não tenho slide sobre isso, só preste atenção. Padre, eu li um livro, o Cesare Giraldo, por exemplo, ele explica muito bem, ele é muito capacitado, ele explica muito bem o rito da Hagadá da Páscoa judaico. E ele vai fazendo pontes entre uma coisa e outra. É excepcional. Porém, hoje se discute, mas na época de Jesus se usava esse rito? Até alguns anos atrás, Joaquim Jeremias estava certo que usava. Joaquim Jeremias escreve nos anos 50, anos 60. Ele está certo que usava. Hoje, muitos judeus já não concordam com isso. Por quê? Onde é que está o rito da Hagadá, da Páscoa judaica? Esse rito está numa obra judaica muito importante, chamada Mishnah. Mishnah, M-I-S-H-N-A-H. O N-A, acento agudo em cima do A, pode encontrar assim também. A Mishnah, o que é a Mishnah? A Mishnah, padre, padre, o que é a Mishnah? Resposta do padre. A Mishnah é um livro judaico escrito por volta do 2º século, por volta do ano 200, depois de Cristo. Ano 200 depois de Cristo. E qual a importância desse livro? Ele coleta a tradição oral judaica. Que os judeus tinham a Bíblia, digamos, os textos, a Tanar, né? Com a Torá, que é o Pentateuco, o Neviim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Então, eles têm a Tanar, que é a Bíblia deles, que equivale ao nosso Antigo Testamento, só que nós temos 7 livros a mais, para ser simples, que são os livros que foram escritos originalmente em grego, e os judeus não aceitaram esses livros mais tarde. Então, a Hagadá, da Páscoa, se encontra na Mishnah. A Mishnah reúne a tradição oral, aquilo que não estava escrito. Eram os costumes judaicos. É um texto excepcional, a Mishnah. Não tem em língua portuguesa todo ele. Mas você encontra em língua espanhola, em língua inglesa. A Mishnah, então, foi escrita no ano 200. Mas é claro que ela tem uma tradição que é mais antiga do que o ano 200, que vem de antes. E a Hagadá está lá, da Páscoa. E hoje se discute, será que a Hagadá da Páscoa era usada na época de Jesus? Hoje muitos autores discordam dessa possibilidade. Alguns autores judeus chegam a afirmar que não só a Hagadá judaica não era usada na época de Jesus, como ela recebeu influência da liturgia cristã primitiva. Porque o judaísmo ele recebeu influências do cristianismo primitivo. A estrutura de sinagoga atual, ela tem influências, não dá para a gente entrar nesse detalhe, do cristianismo primitivo. Certo? Sim, é mais antigo, mas eles recebem influência cristã no mundo, na história. E ao longo da história, eles vão recebendo influências de outros povos, como eles receberam influências dos russos, como eles receberam influências da Europa Oriental. Então o judaísmo espalhado na diáspora, ele vai sendo influenciado pelos povos que estão em torno dele. E na relação com os cristãos, eles foram influenciados pelos cristãos também nos primeiros séculos. Então alguns judeus hoje dizem, olha, a Hagadá judaica, no fundo, da Páscoa judaica, ela recebeu influência cristã.
influência da celebração eucarística cristã primitiva. Então existe todo um debate hoje sobre isso. Não dá para dizer que o rito da Haggadah judaica hoje era usado tal qual por Jesus na época. Tem uma grande discussão sobre isso. Então, é isso que deve fazer com que a gente tenha um interesse pelo tema, pela relação entre a Haggadah da Páscoa e a Eucaristia, mas não absolutize essa linha de compreensão da Eucaristia. Bom, e aí a gente vai terminar aqui justamente introduzindo só o tema da nossa tarde. Então hoje à tarde nós vamos aprofundar o tema do sacrifício no Antigo Testamento. E a relação desse tema do sacrifício no Antigo Testamento com a Eucaristia.